Por que Deus não cura qualquer pessoa, mesmo quando tem fé? Oh, como desejaria ter o poder de curar meu amigo. Ele era ainda tão jovem, há pouco tão forte e são, agora está morrendo. Ele ficou com raiva de seu médico, desconfiado das orações de muitos crentes. Deus usou este cristão destacado para me ajudar em particular e também a outros. Mas que tragédia! Tudo parece insuficiente. Assim confessou aquele médico experiente e continuou: muitas vezes eu estive ao lado de pacientes que sofreram por motivo de desastres e doenças e desejavam que eu pudesse ajudar e fazer uma cura milagrosa. Muitos me falaram que pela fé nossos desejos podem receber realidade, desde que Deus quer, de fato, o bem de seus filhos. Eles alegam que a cura está no arrependimento, e isto é suficiente para que um cristão que tem bastante fé possa se restaurar e ficar com boa saúde. Infelizmente, quando alguém exclama ter o dom de curar, de ter ajudado de fato a alguns, outros devem confessar sua desilusão. Um dos meus pacientes me narrou que foi curado de vários problemas, mas infelizmente não podia ajudar outros pelo mesmo tratamento. Muitos crentes pensam que as curas maravilhosas nos dias do Senhor, feitas por meio dos discípulos e apóstolos, também sejam alcançáveis em nossos dias. Muitos referem a Hebreus capítulo 13, versículo 8, onde lemos: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, sendo assim, eles ainda hoje podem fazer as mesmas curas como antes. De modo algum podemos duvidar de seu poder em tudo, mas notemos que ele não fazia nada além daquilo que era do propósito do Pai e dele. Tudo estava no seu lugar e para um certo fim. Quando ele disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. Nós não podemos duvidar da sua palavra. Mas a quem o Senhor falou assim? Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa! Onde há perversidade, não pode haver fé básica para atender orações. Esta fé exige dependência de Deus em tudo. De fato, os crentes são pessoas que passaram por uma mudança de filhos de desobediência para filhos de obediência. Efésios capítulo 2, versículo 23 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Os filhos de desobediência não podem fazer a vontade de Deus. Assim lemos em 1 João capítulo 5, versículo 14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aí fica impossível que o crente se considere autorizado para mandar em Deus. E quando ele pede humildemente, outra possibilidade não há, ele se sujeita à sua vontade em amor e santidade. Que exemplo majestoso encontramos no Senhor Jesus, quando em agonia santa, perante seu Pai em Getsêmani, ele pediu: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Nessa agonia estava em luta a nosso favor. Incompreensível no seu horror. Mas mesmo assim, que exemplo. Para responder melhor à questão, fazemos bem examinar umas curas feitas por nosso Senhor e seus apóstolos. Admite-se que encontramos no Novo Testamento mais do que 70 curas que, assim, ocuparam um bom lugar, especialmente nos Evangelhos. Talvez também possamos fazer uma comparação entre curas milagrosas e as de hoje.
Praticamente quase todas as curas realizadas pelo Senhor e os seus apóstolos eram de doenças incuráveis. Essas curas não eram passageiras, mas, sem dúvida, para sempre. Uma cura milagrosa é sempre uma cura onde há um órgão arruinado ou destruído, incurável por qualquer remédio ou operação. Notemos agora como o Senhor curou, seja por uma palavra ou por um toque de mão. O oficial de Cafarnaum teve um filho doente para morrer. O Senhor falou somente uma palavra e o filho foi restaurado. Em João capítulo 4, versículos 46 a 54. Em Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13, encontramos um criado de um centurião paralítico sofrendo horrivelmente. Aí também o Senhor curou e sem fazer grande alarde. A simples fé com a solicitação dos interessados era suficiente. Porém, encontramos também curas de pessoas onde não vemos nenhuma fé. Em Lucas capítulo 4, versículos 40 e 41, lemos: Ao pôr do sol, todos os que tiveram enfermos de diferentes moléstias, lhe os trazia, e ele curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Sua presença era suficiente. Em Lucas capítulo 9, versículo 11, vemos: E socorria os que tinham necessidade de cura. Na presença do Senhor Jesus não havia falhas, caso onde os doentes tinham que voltar encurados. Tudo era realmente divinamente perfeito. Nós podemos notar que o Senhor curou crentes e descrentes. Em Mateus capítulo 8, versículo 2, vemos um leproso que o adorou, dizendo somente: Senhor, se quiseres purificar-me. A resposta simples foi: quero ser limpo. O leproso é uma figura do pecador. Assim, hoje ainda, cada pecador que chega confiadamente à sua presença, confiando na sua prontidão de salvar, fica curado, ou seja, está salvo. Aí temos um caso onde a vontade de Deus e do pecador são iguais. Que estímulo para cada perdido! Em Mateus capítulo 9, versículo 32, não ouvimos nada de fé, mas o Senhor expulsou por sua presença. Também em Mateus capítulo 12, versículo 10, suficiente foi a presença do homem com a mão ressequida e do Senhor Jesus para efetuar a cura, e isto ainda na presença de pessoas religiosas que não tiveram interesse. Em Mateus capítulo 9, versículos 2 a 22, e Marcos capítulo 10, versículo 52, e outros casos, encontramos fé, seja nos doentes ou nos interessados. Mas em Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, lemos: sem que seja mencionada qualquer fé, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Realizou-se, assim, uma parte das profecias, como as encontradas em Isaías capítulo 35, versículos 1 a 10, ou como lemos em Hebreus capítulo 6, versículo 5, manifestaram-se os poderes ou obras milagrosas do mundo ou século vindouro. Pensemos também em Lucas capítulo 7, versículo 22. Os milagres eram comprovantes da chegada do reino messiânico, este que, devido à incredulidade e insubmissão do povo, está temporariamente adiado, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Romanos capítulo 11, versículo 25. Também lembramos de Hebreus capítulo 2, versículo 4, onde vemos que Deus inicialmente testemunhou junto com a mensagem por meio de sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Na cura de Malcom,
Em Lucas capítulo 22, versículo 51, também lemos nada de fé. Quando esse soldado recebeu a cura, ele curava porque o poder do Senhor estava com ele para curar. Lucas capítulo 5, versículo 17. Anunciando o reino, até os discípulos foram incumbidos de curar. Talvez em si até nem tinham condições para isto. Mateus capítulo 10, versículo 8. Em contraste, muitos curandeiros em nossos dias acusam os doentes, por eles não curáveis, de falta de fé. Isto somente é uma prova que não tem poder para curar. Quando ouvimos aqui ou lá um caso dito como cura divina, devemos muitas vezes pensar nas palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, onde vemos uma sentença horrível sobre pessoas enganadas e enganadores. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 23. Mas já vimos que as curas reais do Senhor e de seus discípulos eram comprovantes da chegada do reino de Deus, ou messiânico. Veja Mateus capítulo 12, versículo 28, Lucas capítulo 10, versículo 9, etc. Além disto, as curas sempre eram instantâneas e não a consequência de muitas orações. Leia também Mateus capítulo 8, versículo 13, Marcos capítulo 5, versículo 29, Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15. O mesmo efeito reparamos com o homem paralítico à porta do templo em Atos capítulo 3, versículos 7 e 8 e outros casos. O Senhor Jesus também ressuscitou mortos. Onde isto aconteceu em nossos dias? Enquanto os publicadores de curas divinas gostam de fazer propaganda com esta atividade, não vemos assim com o Divino Mestre e seus discípulos? Leia, por exemplo, Mateus capítulo 9, versículo 30, capítulo 12, versículo 16, Marcos capítulo 7, versículo 36. Lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Ele não queria meros seguidores de curas divinas. Ao contrário, o próprio Jesus não se confiava a eles. João capítulo 2, versículos 23 a 25. Ele queria preparar os homens para confiar nele como Messias. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Assim os apóstolos, no início, praticavam milagres para credenciar a mensagem do Evangelho, que era nova. Nós entendemos que tanto a cura do paralítico na porta do templo, como a de Enéas e a ressurreição de Dorcas, como a cura do pai de Públio, relatados em Atos, capítulo 3, versículos 1 a 10, capítulo 9, versículos 32 a 43 e capítulo 8, versículos 7 a 10, tiveram a mesma finalidade. Devemos constatar que, depois da ressurreição do Senhor Jesus, na medida em que foi anunciado o Evangelho, dificilmente encontramos cura de crentes ou até de pessoas evangelizadas onde a palavra de Deus já era conhecida. Até lemos em Lucas capítulo 16, versículo 31, que não foi concedido a Lázaro ressuscitar dos mortos para eficazmente pregar aos irmãos descrentes do rico nas chamas. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A palavra de Deus, junto com o Espírito Santo, tem poder suficiente para pecadores prontos a se arrependerem. Ageu, capítulo 2, versículo 5. Dá muito a pensar que o próprio apóstolo Paulo teve um espinho na carne, doença. Timóteo sofria do estômago. Gaio provavelmente não teve uma saúde tão forte como era o estado da sua alma. Trófimo, doente, foi deixado por Paulo em Mileto. Epafrodito ficou mortalmente doente quando Deus se compadeceu de Paulo e o curou, assim como quase todos os crentes podem narrar casos semelhantes de suas vidas. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20 e Filipenses capítulo 2, versículo 27.
Quando Paulo escreveu de um corrompimento exterior do homem, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, considerando com isso qualquer doença, ele apresentou o consolo da eterna juventude no futuro com Cristo. Realmente a saúde física tem o seu usufruto limitado a esta cura existência terrestre, mas este aspecto perde a relevância ao ser comparado com o exercício da piedade que tem a promessa da vida, que agora é e de que há de vir. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Contudo, pode acontecer que Deus mande doenças em consequência do pecado. Veja, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, Tiago capítulo 5, versículo 16. É lamentável, por outro lado, quando crentes, ao adoecer, somente recorram aos médicos em vez de se apresentar o caso ao Senhor, o médico perfeito, em todo sentido. Asa na sua doença, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12. Que tragédia! Mas nem todo o mal-estar tem sua origem num pecado específico, como vemos especialmente na carta de Tiago, que sublinha a vida em santidade de cada crente. Pode haver ainda casos como o do cego de nascença em João capítulo 9, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos apresenta um grande privilégio, o de orar. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Graças a Deus que Ele não só pode ajudar de todo o caso, mas também fazer maravilhas que não se podem contar. Jó, capítulo 5, versículo 9. Em todo caso, podemos procurar a sua ajuda. Esta, então, virá em conformidade da sua santa vontade. Notemos que os crentes são filhos da obediência, chamados para viver em santa dependência dele. Um crente que passou por muitas dificuldades na sua família foi alvo da zombaria dos seus colegas que quase não conheceram tantas doenças como ele. O crente humildemente disse: Nós lemos: Filho meu, não menosprezes a correção do Senhor, nem desmaies quando por ele és repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos? E então viveremos? Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 9. Quando, às vezes, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, Atos capítulo 14, versículo 22, podemos lembrar-nos de que, breve, todas as consequências do pecado serão desfeitas. Aquele que está no trono enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse capítulo 21, versículos 4 e 5. Até chegar lá, os redimidos e amados do Senhor sabem que, em toda a angústia deles, ele foi angustiado e o anjo da sua presença os salvou. Isaías capítulo 63, versículo 9. Mas não desejo terminar estas curtas observações sem frisar o grande privilégio dos crentes em orar. Sim, a palavra de Deus diz:
Na oração, sede perseverantes, Romanos capítulo 12, versículo 12. E orai sem cessar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Do Senhor Jesus, lemos profeticamente: em paga do meu amor me hostilizaram, eu, porém, orava. Em outra tradução, disse: eu sou oração. Realmente ele sempre buscou a face do seu Deus e Pai. Nós, como redimidos pela graça, precisamos mais do que nunca, nestes dias de confusão, buscar a face do Senhor. Há um ditado que diz: a oração é a respiração da alma. O crente sadio deve estar num estado contínuo de oração, isto quer dizer, em cada fase da sua vida, cientemente sentir-se dependente dele e levar tudo a seu conhecimento com oração e gratidão. Antes de ir ao madeiro, o Senhor recomendou aos discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João capítulo 16, versículos 23 e 24. Que satisfação para o crente! Quando chega em apertos, pode dirigir-se a seu Pai no céu, em nome do Senhor, ou também a Ele mesmo. Quantas e quantas vezes nós não recebemos resposta e atendimento imediato? Não deixemos também de sermos gratos por isto. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios. Salmo capítulo 103, versículo 2. Eu devo confessar que não sou digno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade. Gênesis capítulo 32, versículo 10. Que preciosidade possuir nele um amigo incomparável em fidelidade e amor. Neste seu amor podemos confiar. Ele sempre quer conceder tudo o que precisamos. Romanos capítulo 8, versículo 32. E quando não conceder nossos desejos, tal como esperamos, podemos ficar gratos, pois ele sempre nos concede o melhor. Porém, mesmo assim, podemos e devemos orar incessantemente, quando se trata de assuntos que são também do seu interesse, sabendo que a seu tempo atenderá. Às vezes, porém, ele experimenta nossa perseverança. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Lucas capítulo 18, versículo 7. Mas, mesmo quando não atender imediatamente ou visivelmente, podemos, em gratidão, esperar e nos alegrar pela sua fidelidade e prontidão de nos abençoar e atender para o seu louvor conforme a sua sabedoria infalível.